Gabi, as informações em relação ao Neymar, que o tal de Lazzaroni, ó, que acabei do Lazzaroni. Que Deus abençoe você, Lazzaroni. Muito obrigado por você não ter me levado para a Copa do Mundo em 90. E ele tem a cara de pau, a cara de madeira de falar que eu não tinha condições, que eu era... ele até me humilha em relação a isso. E aqueles que não gostam de mim, vai na onda dele. Mas muito obrigado por você não ter me levado em 90. E quando você estiver numa rodoviária mijando, os caras conheceram você, falam, por que você não levou? Aonde você for? E qualquer podcast que você for, qualquer um vai perguntar pra você por que você não levou o craque Neto pra Copa de 90. Se tivesse levado, seria campeão. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ô, Gabi, qual a informação do Neymar, daquilo que o Ancelotti disse, né, em relação a Rafinha, em relação também à programação da seleção brasileira até domingo, Gabi? Bora, craque. Quero começar só destacando para complementar o que o Kylian disse. Em relação ao Casemiro, o que eu ouvi nos bastidores foi: é um reflexo do cansaço. O que ele sentiu é um reflexo do desgaste. Ele tendo feito um jogo bom ou não, o primeiro tempo foi muito ruim, muito negativo. Muita gente falando aí dele não ter feito a falta. Eu não acho nem que ele chegaria. Ele estava longe, tá mal, não é fisicamente, tecnicamente em alguns momentos também. De qualquer maneira, ele não parece ter um problema como tem, de fato, o Lucas Paquetá. Sobre o Neymar, hoje nós acompanhamos os 15 minutos iniciais da atividade no CT de Columbia Park, que fica pertinho daqui. 10 jogadores de linha e 3 goleiros, sem o Alisson, é claro. O terceiro é o Léo Nanete, do Flamengo. Ou seja, os titulares ficaram na parte interna. Quem jogou por menos tempo ou nem entrou em campo contra o Japão, fez uma atividade ali, um treino em campo reduzido. Entre eles, o Neymar, que aparenta estar bem fisicamente. Só que assim, craque, são 4 jogos de Copa do Mundo. O Neymar tem menos de 20 minutos. E quando ele entrou, a seleção brasileira já estava num cenário muito confortável diante da Escócia. O que faz levantar alguns questionamentos para vocês. Será que a convocação dele não está mais ligada ao Ancelotti não ter dor de cabeça depois, numa eventual eliminação, num eventual problema do Brasil? Puxa, tinha que ter levado o Neymar. O Neymar, 5 minutos muda tudo. Mas quando faltava pouco para encerrar a partida contra o Japão, ele sacou o Martinelli e não o Neymar. Colocou o Martinelli e não o Neymar. Aliás, depois é muito fácil falar, mas uma movimentação que a gente conseguiu ver na partida é que o Martinelli, entrando na vaga do Cunha, entrando mais ali pelo meio de campo, deixou o Vinícius Júnior mais aberto. E isso confundiu os japoneses, porque o Vini ficou ali bem perto da linha lateral, isso chamou mais marcação para ele e o Brasil conseguiu um pouco mais de espaço diante de uma seleção japonesa que se defendia muito bem, né, craque? Vamos lá, Gabi, vamos lá. Você fez a pergunta, eu passo para você. Para mim, o Neymar foi convocado por causa dos patrocínios. É o que eu penso, né? É o que eu penso, não porque aquilo que ele fez. Para você, Veloso. Foi pressão, porque a gente acompanhava aqui, ele nunca deixou claro isso, Ancelotti, mas diversas vezes ele deu a entender que porque ele não a narrativa deles é mentirosa, ele não né? convocaria ele tá jogador. bem, ele tá bem, não é mentira. Aí que a Gabi falou, bota o Martinelli. Que estivesse machucado, que não estivesse bem, e o Martinelli entrou na função do Neymar, por dentro ali, né? E nem é a dele, ele joga aberto pelo lado, e acabou dando certo. Então, realmente, a gente vê que o Neymar, num jogo como esse, uma exigência alta física, o Neymar tá fora. Para você, Souza? Para mim também, craque. Para mim, o que tem transparecido é isso, né? Ele foi mais por isso, porque assim, jogo de ontem, você ia ter a bola, você tinha que meter uma bola, não tinha que correr atrás do cara. O jogo de ontem, tudo bem, vamos passar batido. Pode continuar. Cara, o que eu fico bravo... Mostra eu, isso. O que eu fico bravo é ele não jogar contra das oitavas. Pô, se a narrativa é que esse cara não tá machucado, se ele tá treinando ali, se o treinador ia... Por que ele não joga? Bota o cara... Então é tudo mentira o que falam. É o que eu penso. Ele foi convocado para um momento específico, craque. Essa é a verdade. Você não leva um jogador que tá com grau 2 na panturrilha, espera esse tempo todo para ele, fica falando... Faz 43 dias hoje... E não coloca o cara num jogo de ontem? Do jogo do Santos, que perdeu de 3-0. O jogo de ontem... Ele entrou 10 minutos contra a Escócia, a gente ganhou de 3-0, velho. O jogo de ontem, você precisa meter uma bola, você precisa fazer um gol, você tem o maior artilheiro da seleção e não coloca no jogo. Então, aí os caras... Exatamente, o que você pensa, Magrão, que a Gabi perguntou? Ele renova o contrato dele por mais 4 anos e convoca o Neymar para garantir o ciclo dele e não ter pressão. Porque se ele não convoca o Neymar com o contrato dele renovado mais 4 anos para a próxima Copa do Mundo, ele ia ser muito cobrado.
Qual a ideia do Luiz Henrique? A permanência do Ryan, Matheus Cunha, Fabinho. O que vocês dois podem falar para nós? Primeiro você, Gabi. Craque, ao que tudo indica, o Ryan realmente convenceu o técnico Carlo Ancelotti. Na partida contra o Japão, a gente via que em alguns momentos ele estava com um pouquinho menos de confiança, o que é algo natural para alguém que tem 19 anos. Então, às vezes, para ir ali para cima, no 1 contra 1, para driblar um jogador japonês, ele ficava um pouco mais intimidado, mas ele é um jogador que alarga o campo. É assim que o técnico Carlo Ancelotti tem descrito a forma como ele joga, como ele ajuda a seleção brasileira. Mudanças certamente virão, principalmente por causa dessa lesão confirmada do Lucas Paquetá. Aí a dúvida é se entra mais um jogador nesse meio de campo, se o Danilo Santos, de repente, pode ganhar uma oportunidade ou se o Ancelotti retoma o esquema tão utilizado no ciclo até aqui, aquele 4-2-4, craque. Para você, Felipe Kili, que a França joga hoje. E você que conhece muito do futebol europeu, está lá em Londres, nosso correspondente, a França e Suécia e a Alemanha, que ontem, eu não torço contra esse tipo de coisa, mas um monte de gente, e tá tudo bem que torce, eu torci para a Alemanha, não, tá tudo certo. Mas o Paraguai jogou muito mais que a Alemanha. A Alemanha é um time frouxo, o Paraguai foi firme, o goleirão arrebentou o Gil, que goleiro de São Lourenço.